Esse vídeo tem como temática tabelas termodinâmicas. E aqui a gente vai discutir um pouco a respeito de quais dados a gente consegue encontrar nas tabelas, como coletar esses dados e identificar as propriedades dos fluidos. Lembrando que esse conteúdo é revisional e não substitui o que foi visto em sala de aula com o professor. A tabela que eu vou estar utilizando aqui foi retirada da 8ª edição do livro Fundamentos da Termodinâmica. A primeira tabela que eu gostaria de discutir é a tabela A2. Lembrando que essa tabela aqui foi retirada da 8ª edição do livro Fundamentos da Termodinâmica. A tabela A2 traz constantes críticas para uma seleção de substâncias. O que é importante aqui é peso molecular, a temperatura crítica e a pressão crítica. Tanto a temperatura crítica quanto a pressão crítica são utilizadas para se calcular o fator de compressibilidade utilizando o diagrama de Lee-Kessler, tratado a seguir. Bom, esse é o diagrama de Lee-Kessler, pode ser encontrado no apêndice E. E aqui a gente usa para calcular o fator de compressibilidade. Então, se atentem ao seguinte, esse diagrama está em escala logarítmica. Então, eu vou dar rapidamente aqui um zoom. E como vocês podem ver aqui embaixo, entre 0,1 e 1, por exemplo, existem várias linhas diferentes. Essas linhas tracejadas são linhas de título 0,8, 0,85, 0,9 até 1. E o correspondente à pressão reduzida aqui na escala são essas linhas pontilhadas. Então, se aqui é 0,1, aqui vai ser 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Então, se atentem a isso sempre que forem utilizar esse diagrama aqui. Então, eu trouxe um caso para exemplificar, em que a pressão reduzida é 0,3 e a temperatura reduzida é 1,5. Então, primeiro a gente identifica aqui, no eixo das abscissas, a pressão reduzida em 0,3. Está aqui. Agora, subindo na linha pontilhada, a gente tem que identificar a curva de temperatura reduzida 1,5. Então, retomando aqui com a régua, subindo na linha, a gente acha aqui a curva de 1,5. E é este ponto aqui. E agora, se a gente der uma rebatida nele, para a gente encontrar a imagem aqui nesse eixo, a gente encontra aqui 0,97 talvez, né? Está entre 0,95 e 1. Então, dessa forma é feita a leitura do fator de compressibilidade nesse diagrama. Bom, dando sequência, a gente tem as tabelas A3 e A4, que são tabelas de CP e densidade para alguns sólidos e alguns líquidos selecionados. O mais importante nessa tabela, o que a gente mais vai utilizar durante o curso, é esse CP aqui de líquidos. Esse CP é utilizado para calcular trocas de calor, como a gente vai ver futuramente no curso em calorimetria, mas para quando a gente for ver volume de controle. E aqui, direto, a gente tem na tabela A5 propriedades de vários gases ideais. Cuidado, a 25 graus Celsius e a 100 kPa. A gente não pode usar, por exemplo, esse CP0 e esse CV0 se a temperatura for muito diferente. Para isso, a gente tem outra forma de estimativa para o CP0. Então, aqui a gente tem vários fluidos, ar, água. E o que é interessante aqui é o R. A gente consegue encontrar o R, que é a constante específica do gás ideal para vários fluidos diferentes aqui. Isso é muito importante para qualquer questão que envolva gás ideal e para questões de psicometria também. A próxima tabela é a tabela A6 e a tabela do cálculo do calor específico à pressão constante e vários gases ideais. Essa tabela é bem autoexplicativa. Aqui está o intervalo de validade do resultado. Tome sempre o cuidado de utilizar essa temperatura como sendo a temperatura média do problema. Se você tem uma troca de calor entre uma temperatura finita, selecione a temperatura média ali. Um exemplo, entre 100 e 200 Kelvin, pegue os 150 Kelvin e use para o cálculo do CP aqui de forma aproximada. A próxima tabela é a tabela termodinâmica do ar como gás ideal. Aqui a gente não vai encontrar um dado de entrada em pressão. E isso é muito importante, porque
No modelo de gás ideal, as moléculas estão muito dispersas, de forma que a pressão não afeta diretamente as suas propriedades termodinâmicas U e H, afeta apenas V pela equação dos gases ideais. Então, extremamente similar a essa tabela, a gente vai ter tabelas de outros fluidos também. Como pode ser visto aqui na tabela 8, para o nitrogênio, para o oxigênio, para o dióxido de carbono e para a água. As próximas são em base molar. Elas não vão ser muito utilizadas durante o curso. Agora a gente vai lá para o apêndice B, onde estão as tabelas de saturação. Então aqui a gente já começa com a tabela de água saturada, e tudo que eu vou mostrar é válido para todas as outras tabelas de saturação. Então, atente-se para o seguinte: a temperatura e a pressão durante a saturação são dependentes uma da outra. Então, ter apenas a temperatura e a pressão como dado de entrada de um fluido saturado não é o suficiente para determinar as outras propriedades. Isso porque, aqui um exemplo bem rápido, a 35 graus Celsius, essa é a pressão de saturação, elas são um par. A temperatura e essa pressão, existem intervalos de volume específico possíveis, intervalos de energia interna possíveis e intervalos de entalpia possíveis. Ou seja, apenas com esses dois dados você não consegue determinar o estado do fluido. Aqui, o volume específico não tem, mas a energia interna, a entalpia e a entropia tem essa entrada de evaporação. É uma energia interna de evaporação, que nada mais é do que a energia interna do vapor menos a energia interna do líquido. Isso é válido tanto para a energia interna quanto para a entalpia e entropia também. E esse dado é muito interessante para facilitar o cálculo das propriedades utilizando o título. Essa aqui é a tabela da água saturada em função da pressão, e ela difere da tabela de água saturada em função da temperatura apenas nos valores de entrada. Dessa vez, os valores redondos são os valores de pressão. Tudo que é válido para a primeira tabela também é válido para essa aqui. Tanto a questão do ULV, o HLV, quanto do par temperatura e pressão. Em seguida, a gente tem as tabelas de vapor superaquecido. Aqui no vapor superaquecido, a pressão e a temperatura já são independentes um do outro. Então, você pode ver que tem várias colunas de pressão e várias linhas de temperatura, inclusive linhas de temperatura de saturação e dados do fluido saturado a essa pressão e a temperatura de saturação também. Aqui mais para frente a gente tem a tabela de líquido comprimido, que só tem para água, e a gente vai discutir também a respeito da coleta de propriedades para o líquido comprimido. A pressão não afeta muito os valores das propriedades. Para exemplificar, a gente pode dar uma olhada aqui, por exemplo, a 40 graus Celsius, a entalpia da água 500 kPa é de 167,98, então 168 quase, né? E a 2000 kPa, isso é 1,5 megapascal maior do que 500 kPa, é 169,3. Então, como você pode ver, a pressão afeta muito pouco as propriedades do líquido comprimido. A gente também tem tabelas para vários outros fluidos, como a amônia, o dióxido de carbono, alguns fluidos refrigerantes, R410A, também tem do R134A. Tem vários fluidos de referência e, dependendo da questão, a gente consulta a tabela do fluido especificamente. Só para finalizar, aqui no apêndice E, a gente tem algumas coisas interessantes também, como diagramas de pressão e entalpia para a amônia e para o oxigênio, aqui embaixo também, a carta psicrométrica e o diagrama de Lee-Kessler. Sobre a carta psicrométrica, a gente conversa mais especificamente no canal de psicrometria e exergia. Então aqui a gente tem alguns exemplos para resolver e a gente vai trabalhar em cima da tabela termodinâmica, identificando o estado do fluido e coletando os dados das propriedades. Então a primeira aí, a água a 101,3 kPa e 20 graus Celsius. Então, se a gente der uma olhada aqui, tabela B1, aqui para a temperatura de 20 graus Celsius,
a gente tem que a pressão de saturação é 2,3 kPa, 2,339. E no nosso exemplo, a pressão do fluido é 101,3 kPa, a pressão ambiente. Então, olha só. Quando a pressão do fluido é maior do que a pressão de saturação para uma dada temperatura, significa que o fluido está no estado de líquido comprimido. Por quê? Então, olha só, aqui a gente tem uma curva de saturação qualitativa, claro, só para a gente visualizar o que está acontecendo. E aí, se eu tenho aqui um ponto, por exemplo, que eu estou pegando a uma determinada temperatura e a pressão é maior, então a gente está aqui na região de líquido comprimido. Como que a gente faz para pegar as propriedades do líquido comprimido? A pressão dele não afeta tanto as propriedades dele, só a temperatura, certo? Então, a gente pode trabalhar com as propriedades do líquido saturado, aqui ó, volume específico do líquido saturado, a energia interna, a entalpia e a entropia. A mesma temperatura, 20 graus Celsius nesse caso. Isso porque a variação de pressão não vai afetar significativamente as demais propriedades. Então, aqui, para completar essa tabela, a gente pode pegar justamente esses valores do líquido saturado, que são aqui, ó, vamos lá, 0,001002, 83,94, 83,94. Então, vamos preencher. O estado é líquido comprimido e o título não tem, né? Porque líquido comprimido não está dentro da região de saturação. Então, para o segundo exemplo agora, a pressão é 800 e a entalpia é 3.161,68. Nesse caso aqui essa tabela é em função da pressão e a gente tem aqui o dado de 800 kPa. E a entalpia do vapor saturado é 2048. E a entalpia dada no enunciado é muito maior do que essa, né? 3.161. Então, olha só, vamos analisar aqui a tendência da entalpia conforme o fluido vai evaporando. Então, olha só, quando ele é líquido, a entalpia começa baixa, né? Começa aqui em 720. Ela vai aumentando junto com o título até 2.700. Então, é de se esperar que, se você esquentar mais, aqui ele já está em vapor saturado, né? Ele vai ficar superaquecido e a entalpia vai aumentar. Então, nesse caso da número 2, o fluido, o estado dele é vapor superaquecido. Então, aqui na tabela do vapor, a gente tem uma coluna para pressão de 800 kPa. E agora a gente vai tentar identificar o valor da entalpia, né, que é essa terceira coluna aqui dentro dessa coluna grande. Então aqui, olha só, a gente pode ver que a gente tem valor de 3.161 de entalpia, que corresponde à temperatura de 350 graus Celsius aqui. Ou seja, o estado do fluido está determinado e nesse caso a gente nem vai precisar interpolar, né? A temperatura é 360, pressão 800 e aqui a gente tem o volume específico, a energia interna e a entalpia. Então vamos preencher os dados ali. A número 3 agora, a gente tem o título de 0,5, 50% da massa é vapor e a pressão de 12.000 kPa, né? São 12 megapascal, muito grande a pressão. Então só para relembrar aqui as relações do título, a gente tem que o volume específico pode ser dado por essa fórmula, que já foi deduzido em sala de aula e tudo mais, a gente já conversou sobre ela antes, assim como a energia interna e a entalpia também. Só lembrando, aqui eta é uma propriedade qualquer, tá? Pode ser qualquer uma delas. Então, essa propriedade LV significa a do vapor menos a do líquido. Isso vale para o volume específico, para a energia interna, para a entalpia e para a entropia também. Então, se a gente for dar uma olhada lá na tabela, e aqui a gente vai ter a linha
de 12 megapascal, né? 12.000 quilopascal, a gente encontra a temperatura e aí a gente vai precisar aplicar os valores do volume específico, da energia interna específica e da entalpia específica naquelas equações. Então fica da seguinte forma, né? A gente tira os dois valores, lembrando que o VLV é o VV menos o VL, e a única propriedade aqui que não tem o VL, né? As outras todas têm o VL aqui. E aí, se a gente faz as continhas, a gente chega nestes resultados. Então, só lembrando que nesse caso, né, estão as propriedades e ele é líquido vapor saturado, está dentro da região de saturação. Traço aqui uma curva qualitativa, né, de saturação, só para a gente visualizar o problema. E aqui, para a pressão de 12 megapascal, né, a gente tem o ponto aqui no meio da curva, né, que é 50% do título. Então, 50% do fluido já virou vapor saturado e 50% continua líquido saturado. A nossa última aqui é o ar. E o ar, ele é um gás ideal. Então, já vamos escrever direto aqui. O gás ideal também não vai ter título. E vamos dar uma olhada. A gente tem a pressão e a temperatura. Então, a única observação aqui é a seguinte. A temperatura de entrada da tabela dos gases ideais é em Kelvin, né? Então, a gente precisa transformar essa temperatura em graus Celsius em Kelvin para encontrar os valores. Relembrando, não tem entrada em pressão, é só temperatura. Porque no gás ideal as moléculas estão muito dispersas, então só apenas a temperatura vai afetar a energia interna e a entalpia, a pressão não vai. Mas, um detalhe, a pressão afeta sim o volume específico, e o volume específico deve ser calculado pela equação dos gases ideais. Então aqui a gente consegue retirar o valor para 300 Kelvin de energia interna e de entalpia. Agora resta só calcular o volume específico do ar. Então, a gente tem que lembrar aqui, né, que o volume específico ele vai depender da temperatura e da pressão, segundo a equação dos gases ideais. A energia interna e a entalpia específicos serão função só da temperatura nos gases ideais. Então, aqui a gente tem a equação dos gases ideais, né, já simplificada. Para chegar ali, a gente tem que PV igual a mRT, onde R é a constante do gás específico, não a universal. E aqui, se a gente divide os dois lados pela massa, a gente chega aqui, o volume dividido pela massa é o volume específico. A gente tem que PV igual a RT. Essa equação aqui é muito útil em vários momentos onde você ou não tem a massa ou não vai precisar dela e consegue trabalhar com uma equação um pouco mais simples, com menos valores. O R do ar é 0,287. A gente consegue manipular a própria equação dos gases ideais e encontrar o valor do volume específico. Então, a gente volta um pouquinho, anota esse valor na tabela e pronto. Então, para finalizar, gostaria só de fazer uma observação. Em 3, a gente tem o seguinte. As relações aqui são válidas sempre que o fluido é líquido vapor saturado, porque o X só existe na região de saturação, lembrando. E olha só, a gente consegue usar essa equação e chegar em uma equação para o cálculo do título. É bem simples, né? Só isolar o título aqui. Agora, só para a gente enxergar o que está acontecendo nessa conta, esse aqui é o VL, o volume específico do líquido saturado. E se a gente traça aqui uma isobárica, esse aqui é o VV, o volume específico do vapor saturado. Nessa isobárica aqui é uma pressão genérica qualquer.
Então, olha só, esse V é o volume específico do fluido líquido vapor saturado. Ele tem um título, né? E aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Se esse Vzinho está mais próximo do VV, do volume específico do vapor saturado, significa que ele vai estar mais para cá. E, por exemplo, vamos pegar ele aqui. A conta é este intervalo aqui dividido por esse intervalo aqui. Então, olha só que interessante. Você consegue ver que à medida que esse V cresce do VL para o VV, o título aumenta de 0 até 1. Nada mais é do que a divisão deste intervalo, que é a diferença entre o volume específico do fluido e a do líquido saturado à mesma pressão e temperatura, pela diferença entre o volume específico do vapor saturado e do líquido saturado à mesma pressão e temperatura. Essa última relação é muito útil quando você tem, ou ao invés do título, um volume específico, uma entalpia específica, uma energia interna específica, e você consegue identificar que o volume específico, por exemplo, está aqui entre o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. Ou seja, se está entre os dois, você sabe que ele está dentro da curva de saturação. E você consegue calcular o título. Apenas de lembrar algumas coisas aqui. A primeira é aqui a número 1, que é um caso de líquido comprimido. As propriedades dependem apenas da temperatura, depende muito pouco da pressão. Por isso é válido e é uma excelente aproximação pegar as propriedades do líquido saturado à mesma temperatura. Caso o estado do seu fluido possa ser identificado na tabela do líquido comprimido, você pode pegar as propriedades de lá. Caso contrário, essa aqui é uma excelente aproximação. E a número 4 é de gás ideal. Só relembrando, a energia interna do gás ideal e a entalpia são funções da temperatura, mas o volume específico depende da temperatura e da pressão, e a relação entre eles é dada pela equação dos gases ideais.